Fala, meus queridos, bora lá então fazer mais um videozinho aí. Hoje vamos falar um pouquinho sobre fontes de energia, né? Mas o que é energia? Vamos começar com essa pergunta simples. Pensa aí um pouquinho, o que é energia para você, né? A energia ela é utilizada para quê? Ela serve para quê, tá? Basicamente, a energia ela tem os mais diversos usos, que vão lá desde a energia mecânica, a energia cinética, enfim, são as diversas formas de energia presentes aí no nosso mundo e a gente utiliza elas para as mais diversas funções também, tá? Mas basicamente, o que é energia, né? Energia basicamente é a capacidade que nós temos de realizar um determinado trabalho. Então, desde o momento que você levanta da tua cama, você está consumindo, de certa forma, energia, tá? E o que são fontes de energia, né? Fontes de energia, basicamente, são os elementos que permitem aos homens produzir, multiplicar e replicar a sua capacidade de trabalho, né? Então, quando você acorda de manhã cedo, né, você precisa comer, tomar café, para repor a energia necessária para o teu organismo, né, e trabalhar de uma maneira adequada, tá ok? Tá? Então a energia ela é extremamente importante para o nosso dia a dia, tá? Basicamente hoje no mundo as fontes de energia elas são muito diversificadas. Nós temos fontes de energia baseadas no que a gente chama de combustíveis fósseis, que são as energias que nós não consideramos como renováveis, né? Então elas são divididas em fontes renováveis e não renováveis, tá? Dos combustíveis fósseis nós temos lá o petróleo, o carvão e o gás, né? São três fontes de energia principais, né? Junto a elas, né, nós temos o urânio, que é uma fonte de energia que também não é renovável, tá? Mas não é um combustível fóssil, tá? O que nós temos como referência? Hoje no mundo, 34% da energia mundial, ou seja, da matriz energética mundial, é dependente aí do petróleo, tá? Temos aí uma necessidade grande também de energia hidrelétrica, gás e carvão, mas a fonte de energia mais consumida hoje é o petróleo, né? Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Como eu mencionei antes, nós temos aí fontes de energia que são renováveis e fontes que não são renováveis. Esse vídeo aqui especificamente eu vou estar falando sobre as fontes de energia não renováveis, tá? Que são o petróleo, o gás, o carvão e o urânio, tá? Mas a gente também tem uma segunda divisão, que são as fontes renováveis, né? Que eu vou falar no segundo vídeo, né? Que é a energia solar, eólica, maremotriz e também a energia de biomassa, tá ok? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. A primeira fonte de energia descoberta pelos seres humanos, né, e utilizada em grande escala foi o carvão, tá? O carvão ele foi descoberto lá na primeira revolução, lá no século XVIII, início do século XVIII, utilizado muito nas primeiras fábricas, nas primeiras indústrias e inclusive na grande invenção daquele período que foi a máquina a vapor. Uma das mais importantes fontes de energia, né, basicamente a partir da Revolução Industrial, foi o carvão. Por quê? Porque ela permitiu basicamente a industrialização de alguns países, né, que tinham grandes reservas naquele período, como por exemplo a Inglaterra, né, que foi, digamos assim, a mãe da Revolução Industrial, né? O carvão basicamente ele vai deixar de ser a principal fonte de energia já no início do século XX, né, sendo substituído aí pelo petróleo, mas não substituído totalmente porque ele ainda é utilizado hoje, né? Qual que é o fator aí que fez com que a exploração de carvão acontecesse? Basicamente o baixo custo na exploração e a abundância das reservas que naquele período eram estimadas aí para mais de 200 anos, né? Então todo o carvão que nós tínhamos supostamente tem uma durabilidade aí de mais de 200 anos aí sendo consumido, tá? Dentro da capacidade de consumo de carvão hoje, Estados Unidos, China, Índia, Japão são os maiores consumidores dessa fonte de energia, tá? O carvão, basicamente, ele tem origem orgânica, né? Então você tem lá o depósito de material orgânico, várias camadas de sedimentos vão se sobrepondo a esse depósito, né? Podem ser aí florestas, animais, enfim, que são soterrados, né, por camadas de sedimentos. Então, ao passar aí dos milhões e milhões de anos, há a produção do carvão, né, a existência do carvão, tá?
é um fator semelhante na produção do petróleo e do gás também, tá? Por isso são chamados combustíveis fósseis, né? Basicamente, o carvão ele é dividido em 4 níveis, né? Nós temos o carvão turfa, nós temos o carvão lignita, nós temos o carvão hulha e nós temos o carvão antracito, né? Então, basicamente, nós temos uma classificação a partir do poder calorífico desse carvão. Tá? Eu não vou estar falando agora, você pode depois fazer uma busca aí no Google e pesquisar cada um deles de acordo com a sua capacidade de produção de calor. Tá? Então lembrando lá, carvão turfa, lignita, hulha e antracito para você fazer a tua pesquisa lá. Tá? Então esse carvão ele é medido a partir da capacidade calorífica que ele apresenta. Né? Depois do carvão nós temos o petróleo, que inclusive vai vir para substituir o carvão. Ele é muito utilizado na indústria química por ter um poder calorífico maior e também ele é mais fácil de ser transportado que o carvão. Né? Porém, o petróleo ele tem uma distribuição, digamos assim, que ela é meio irregular, né? Quando a gente fala de distribuição ao longo do globo. Né? Temos uma alta produção nos Estados Unidos, na Venezuela, no Iraque, no Irã, no Oriente Médio como um todo. Tá? Hoje, os 10 maiores produtores de petróleo do mundo são Estados Unidos, Arábia Saudita, Federação Russa, Canadá, China, Estados Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e México, né? Os 10 principais países em produção de petróleo no mundo. Tá? Vale lembrar aqui também que os países que mais produzem também são alguns dos países que mais consomem, como é o caso dos Estados Unidos, que consome 18,8% do petróleo oferecido a nível de mundo. Tá? A gente vai ter a China com 10,7% do consumo aí do petróleo a nível de mundo. Tá, ok? Outra característica importante quando se fala de petróleo são os conflitos que ocorrem por conta dessa fonte de energia. Né? Todo mundo sabe que o Oriente Médio é um foco de conflitos, um ambiente de conflitos, e um dos principais fatores é justamente o petróleo. Ok? Dentro desse aspecto aí, junto com o petróleo, geralmente você vai encontrar o gás natural, que é considerado uma fonte de energia mais limpa, inclusive, que o petróleo, né? E ele está distribuído aí de maneira irregular também dentro do nosso globo. Né? Eu diria que um dos principais problemas da questão do gás natural é a dificuldade no seu transporte, uma vez que você tem que construir grandes gasodutos para transportar esse gás, tá? Ok? Nós temos aí a Rússia hoje como sendo um dos grandes produtores mundiais de petróleo. Né? Basicamente o gás natural, falei petróleo antes, o gás natural, né? Basicamente o gás natural ele corresponde a 25% hoje da matriz energética da União Europeia, né? Trazendo para uma questão mais numérica, 42% desse gás aí produzido a nível de mundo vem da Rússia, tá? Então nós temos esse aspecto para ser analisado, tá? Basicamente o gás natural ele tem a mesma origem que o petróleo, tá? Então também é de origem orgânica, é resultado da decomposição de elementos orgânicos como algas, por exemplo, e sedimentos lacustres, ou marinhos também. Basicamente esse material ele é soterrado e ao longo de milhões de anos ele vai dar origem tanto ao petróleo quanto o gás, ok? Com relação à regulamentação do petróleo no mundo, nós temos a organização aí dos países produtores de petróleo que regulamenta a produção e a venda de petróleo no mundo. Basicamente, grandes conflitos ao longo do tempo foram ocorrendo, por exemplo, entre Israel e os países árabes, e esses conflitos começaram a influenciar aí nas decisões sobre os preços do petróleo. Lá em 1973, a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, vai elevar os preços, que não subiam há mais de 10 anos, de 2,5 para 11 dólares, gerando aí uma certa crise geopolítica mundial. A OPEP, basicamente, o que ela faz? Ela regulamenta os preços a nível de mundo. Por quê? Porque países que têm uma grande capacidade produtiva de petróleo, eles
se eles quisessem, eles controlariam, né, o mercado mundial, oferecendo o petróleo ao preço que quisessem, né? Mas a OPEP está aí para regulamentar e não deixar isso acontecer, ok? O Brasil aí durante esse período de crises, né, inclusive o Brasil sofreu com isso, vários postos fechavam no fim de semana, né, para forçar aí uma queda dentro da economia e baixar o valor desse petróleo, né? Inclusive no Brasil a gente vai ter um programa em 1975 chamado Proálcool, né? E ele basicamente foi uma iniciativa do governo para enfrentar a crise mundial de petróleo e, claro, incentivar aí a produção do álcool combustível. A gente sabe que o Brasil ele é referência a nível de mundo quando se fala em produção de álcool, tá ok? Com relação aos combustíveis fósseis, era isso que eu tinha para falar. Então nós temos 3 combustíveis fósseis, que é o petróleo, o carvão e o gás natural, e uma segunda fonte de energia aí que eu vou falar agora, que é a energia nuclear, né? Além dos combustíveis fósseis, vou falar da energia nuclear, que é uma energia utilizada e produzida a partir do urânio, né? Que é um mineral radioativo, e ele necessita de uma alta tecnologia para ser produzida. Basicamente, essa energia ela vai ser desenvolvida a partir da década de 50 e 90% da energia nuclear do mundo ela é produzida por países desenvolvidos. Para você ter uma ideia, 1 kg de urânio equivale aí a 3.000 toneladas de carvão ou 10.000 barris aí de petróleo. Tá? Então, 1 kg de urânio, né, gera toda essa capacidade energética. Né? Por isso que se pensa muito em produzir energia a partir do urânio, né? Grande quantidade de energia a partir de uma pequena quantidade do minério utilizado, que seria o urânio, né? Só que nós temos um problema, que é a questão ambiental, que sempre é levada em consideração quando se fala em energia nuclear, tá? Nós temos um dos grandes problemas, que é a questão dos acidentes. A gente sabe que nós tivemos aí um dos piores, que foi o de Chernobyl, que vai ocorrer lá em 26 de abril de 1986, e foi um acidente de escala 7 dentro dos acidentes nucleares, que é a escala maior, né? Nós vamos ter aí nos Estados Unidos, lá em 1979, um acidente de nível 5, e o mais recente que nós temos, que foi aí em 2011, lá em Fukushima, no Japão, né, um acidente de nível 5 também. Então a energia nuclear ela é importante no que se refere ao fornecimento de matéria energética, mas ela traz vários riscos junto, né, com essa produção, ok? Espero que tenha ficado claro. Tem muita coisa para ser analisada a partir disso, mas com relação a combustíveis fósseis e energias não renováveis, era isso que eu tinha para falar. Vai vir logo na sequência um segundo vídeo sobre fontes de energia alternativas, tá? Então, espero vocês no próximo vídeo. Curta, compartilhe, não esqueça de deixar um like aí e ative aquele sininho ali em cima ali, que quando tiver vídeo novo você vai ser notificado, beleza? Valeu!